Há 30 anos era inaugurado o primeiro trecho da Transamazônica. Ligava o Maranhão ao Pará. A ideia era que a estrada cortasse a floresta amazônica, indo de leste a oeste, nessa imensidão de Brasil, num trajeto total de quase 5.000 quilômetros. Quem tem mais de 30 anos bem sabe o que essa estrada ou essa ideia de estrada representou e ainda hoje simboliza. A Transamazônica é um dos mais fortes e inesquecíveis símbolos do desperdício de dinheiro público. Uma realidade que cresceu com o sonho do que, na época, a propaganda do governo militar chamava de Brasil Grande. Vamos à reportagem oficial da época. O som e a imagem são originais. A revolução chega à selva. Cada árvore que tomba escreve uma história bem diferente das que povoavam a terra dos sacis pererês, iaras e cobras grandes. Na arrancada do trator, apaga-se a lenda que some, envolta numa outra magia, a magia do desenvolvimento. É a nova Amazônia que surge, fazendo nascer de seu ventre verde a Transamazônica, uma estrada que se liga a rodovias que partem do mar, Recife, João Pessoa, chegando até as fronteiras do Peru. Nós somos pioneiros, guardiães de nossa terra, sentinela da Transamazônica, onde ecoa nosso grito de guerra. Na inauguração da estrada, que o presidente Médici foi, estava lá também na inauguração, eu fui num jipe junto com o Andreasa, correndo a 80 km por hora, na pista de rolagem da estrada. Depois que eu voltei na segunda campanha minha de Senado, precisava quase um trator para tirar. Entrei enganado aqui. Bem enganado? Vem. Por quê? Não, porque falaram que isso aqui era estrada, isso aqui tem condições, é para um trator de esteira, não é para um carro. Tenho a impressão que nem com a loteria esportiva a gente não sai daqui, porque aqui é um pedaço de terra nosso. Acho que é um pedacinho do nosso coração, né, amigo? Aqui. Apesar de nós ter nascido no Rio Grande do Sul, ter vivido no conforto do Sul, a gente não tem mais coragem de sair daqui. Por mim, eu não queria a estrada aí, no meio de nós. Eu fiquei pensando que eu tô nesse estado como porco, cercadinho. Eu não posso nem tomar fogo. Esta castanheira foi a primeira árvore derrubada para a construção da Transamazônica no dia 9 de outubro de 1970. Nestas margens do rio Xingu, em plena selva amazônica, o senhor presidente da República dá início à construção da Transamazônica, numa arrancada histórica para a conquista e colonização deste gigantesco mundo verde. Na ocasião se discutia se era cabível ou não construir a estrada. Os dois ministros nordestinos, o Costa Cavalcante e o João Paulo do Reis Veloso, que eram do planejamento, e o Delfim nas finanças, né? Os dois nordestinos não eram muito simpáticos, porque eles achavam que os recursos deveriam ser muito grandes, não iam ser pequenos, evidentemente, e aquilo ia retirar parte das alocações já previstas para o próprio Nordeste. Porque ela ia começar no Nordeste para lá. E os dois gaúchos não, eram partidários da construção da estrada no que tangia ao Projeto Nacional de Integração. Bom, então eu tive a palavra. E comecei dizendo, presidente, eu estou muito satisfeito de estar aqui, porque pela primeira vez, eu estou há algum tempo em política, pela primeira vez eu vejo um presidente da República preocupar-se com o problema demográfico, com a solução demográfica. Porque aqui, Oliveira Viana, então citei o livro clássico, né, em que ele falava no contraste entre a terra sem o homem e o homem sem a terra. E o homem sem a terra era exatamente o Nordeste. O Nordeste já estava com toda a sua área fundiária dividida, subdividida, e com uma incapacidade de poder garantir a sobrevivência de 1 milhão de pessoas que a cada ano entravam na população nordestina. Essas são imagens feitas nos anos 70 pelo repórter cinematográfico Chucho Narvaez.
Hoje, 30 anos depois, ele nos conta o que viu. Em determinados trechos da estrada, quando chove na Amazônia, chove torrencialmente, mas chove não é o dia inteiro, chove horas, mas torrencial. E a estrada que estava plantada desaparecia completamente porque a água levava tudo. Em outros trechos que já estavam mais compactados a terra, quando o índio subia na árvore para ver, dizia, olha, a chuva vem aí. O pessoal todo corria e estendia uma manta de plástico preta em cima da estrada, mas isso eram trechos pequenos, 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, e aí caía o aguaceiro enorme e a estrada continuava. Passava a chuva, recolhiam aquele plástico, guardaram e continuou o trabalho. E nessa dança de chove, não chove, foram fazendo pequenos trechos que não chegavam a lugar nenhum. Colonizar uma região. Estamos falando de um tempo que parece muito longe e que talvez a percepção dos valores fosse mesmo muito diferente. Naqueles recantos de Brasil, consciência ecológica era uma atitude ainda por nascer. Vamos lembrar a década de 70. Como éramos? Como vivíamos? No começo dos anos 70, antes da gasolina cara, o presidente Médici já dizia que a economia ia bem, mas o povo ia mal. A tecnocracia falava em deixar o bolo crescer para depois dividir. Nos últimos anos, o brasileiro comeu feijão mexicano, carne do Uruguai, leite em pó da Dinamarca e cebola do Chile. Muito produtor jogou o alimento fora, reclamando preço melhor. Deram até leite aos porcos para não ter de vender abaixo do preço. Milhões de brasileiros continuam à margem, com dificuldade de comida, casa e trabalho. Uma imagem dramática que ficou. Boias frias trabalhando como fantasmas, para não deixar o campo. O homem de palha, o espantalho do subemprego. 1974, 10º ano da Revolução. O general Médici presta conta de seu governo, o 3º da Revolução. Dobra o produto nacional bruto, dobra a produção de aço, de cimento e de automóveis. Ninguém segura este país. Ame-o ou deixe-o. Começa a Transamazônica, um caminho para a conquista da Amazônia. Progresso e ameaça ao pequeno mundo do índio brasileiro. Nós levávamos nosso equipamento, que era equipamento pesado, e a roupa. Os mosquitos, você não pode imaginar a quantidade de mosquitos que você tem em cima de noite quando vai dormir, é uma coisa impossível, insuportável. Depois ia tomar banho no rio, também não podia entrar no rio porque tem peixes perigosos, era um negócio assim, de sacrifício mesmo. Mas esse sacrifício sempre valeu a pena, porque sempre conseguimos fazer o que nós pretendíamos, trazer a notícia do que estava acontecendo. A colonização da Amazônia é dificultada pela escassez relativa de transportes. O lançamento de vias terrestres de penetração, servindo de complemento ao sistema de rios navegáveis, torna-se, portanto, um imperativo. Quando a Transamazônica começou a causar o efeito externo, que era o Brasil Grande, me lembro de uma fotografia da revista Time, com o traçado da Amazônica, a foto de capa, e com uma característica interessante, mostrando que enquanto em outros países um engenheiro rodoviário constrói da cidade tal a cidade tal, da aldeia tal a aldeia tal, ali eram pelas coordenadas, longitude e latitude tal, até a longitude e latitude de outro lugar. Aquilo chamava atenção para o exterior. E naquela altura não havia ambientalismo, não havia preocupação com derrubar a floresta, né? Então falava que era realmente uma enorme conquista humana. A Transamazônica é um passo imenso no sentido da ocupação racional de uma área que se caracteriza por um vazio demográfico só comparável ao das desoladas regiões polares. O presidente Emílio Garrastazu Médici assistiu à queda de um imenso pequiá derrubado por um trator. Um dia feliz para o presidente. Era a inauguração das obras da Transamazônica, em Altamira, no Pará. 5.500 homens nas frentes de serviço. 450 máquinas entre tratores, caçambas e carros-pipa. Para abrir a estrada na selva, os tratores derrubaram quase 2 milhões de árvores.
Felizmente, a década de 80 respirou novos ares. Diferentes valores nasciam e o mundo se preocupava não só em ser verde, mas em se manter verde. Quando alguém contar a história dos anos 80 no próximo século, certamente dirá que esta é a década em que milhões de homens, sem tirar os pés do chão, descobrem que a Terra é verde. Nunca as relações entre o homem e o planeta onde ele pisa foram tão radicais, para o bem e para o mal. A vontade de preservar e a obsessão em destruir entram em confronto. Nesta década, o mundo assiste ao crescimento de uma ciência militante: a ecologia. Os homens aprenderam a levantar os braços para tentar deter o avanço das experiências nucleares, das motosserras, da poluição, de tudo que ameaça a vida no planeta. Na Amazônia, um homem entra no meio da mata armado. Daqui a pouco, uma árvore de quase 100 anos estará morta. Na década passada, era preciso juntar o trabalho de 8 homens durante uma semana para derrubar 1 hectare de terra. Depois da motosserra e da entrada dos tratores, 2 homens podem derrubar sozinhos até 40 hectares por dia. O governo tinha construído o que chamou de agrovilas, lugarejos com no máximo 40 famílias cada. Gente que nos anos 70 saiu do Nordeste ou do Sul para povoar e recomeçar a vida por lá. Na década de 80, o Globo Repórter foi até a Transamazônica ver o destino de tantas ideias. Nós ficamos 12 dias aqui. 12 dias? Encaiamos na areia, quebrou ponta de eixo, quebrou caixa de câmbio. E o civilizado foi entrando, até que está cercando a aldeia. E hoje em dia diz que índio não tem mais terra. Tem mais terra. Só é branco que tem terra. Eu peguei o lote e depois que eu peguei, que fui trabalhar, aí foi que eu vi que a terra não prestava, né? Ninguém conhecia as terras mesmo. Todo mundo que chegava enganava. Porque via uma terra de barro, mas o que dava? Somente arroz. Feijão não dava, milho não dava. Aqui faltou tudo, faltou condições de trabalhar. Houve também os que voltaram com decepção. O problema do INCRA, das agrovilas, não foi feliz. Um ou outro ponto ainda ficou com a garantia de um bom resultado. Outros ao contrário, causaram problemas nas cidades. A cidade de Altamira, por exemplo, que era uma cidade patriarcal, né, subitamente se viu atingida por uma avalanche de migração desordenada. Porque a ordenada estava na Transamazônica, era o próprio INCRA que fazia, trazia que as pessoas, todas elas combinadas, e levava, dava o local, inclusive dava, como eu digo, a educação, dava a assistência médica, enfim, o necessário para poder viver numa condição melhor do que onde ele saiu. E essa era a grande vantagem, ele ia ter agora proprietário da sua própria terra e numa condição de vida melhor do que aquela que ele tinha no Nordeste do Brasil, ou até lá no Rio Grande do Sul. E isso, só que junto com isso apareceu a espontaneidade. A propaganda foi de tal ordem que apareceu a espontaneidade. E essa espontaneidade criou enormes problemas para as cidades que não estavam preparadas para receber esse afluxo de pessoas. Aí apareceu o crime, apareceram todas as manchas da chamada civilização branca. Pelo início de Europa, quando foi fundado, em 1973, foi um espetáculo, foi coisa muito velha. Ficou essa área toda iluminada, ficou tudo bem bonito, água, luz, noite e dia. E agora você está vendo como é que está tudo muito derrotado, falta de água, a falta de luz, nós não temos quase assistência médica, está tudo mais difícil, entendeu? Aí está a imagem. Esta é a Transamazônica em 1984. Anos 90, 2 décadas depois do início da construção. Vamos ver a vida que se levava por lá. A Transamazônica vai de Estreito, no Maranhão, até o Maitá, no estado do Amazonas. São 2.000
322 quilômetros de terra, poeira, lama e muito buraco. Marabá era apenas uma pequena vila antes da construção da estrada. Hoje é uma das maiores cidades à margem da Transamazônica, com mais de 150 mil habitantes. Estamos deixando a cidade de Marabá, no sul do Pará, e entrando na Transamazônica, para percorrer cerca de 1.300 quilômetros. Esta rodovia foi construída há 20 anos no governo Médici. Uma obra mal acabada e que nunca foi conservada. Um autêntico buraco no orçamento do país. Um rombo de mais de 2 bilhões de dólares. A estrada tem tantos buracos que é conhecida pelos motoristas como a Transamargura. Eu paguei o selo pedágio, foi para ter estrada, não foi para andar desse jeito. E cadê? Cadê que devolva o meu dinheiro que eu paguei? Quer dizer, eu estou sendo roubado, mas eu vou falar alguma coisa? Não tem a quem recorrer. Agora, se eu deixo de pagar o meu imposto, o caminhão não roda, é preso. Quilômetro 230, sítio à venda. Embora a terra seja boa para o plantio, seu Antônio Foi está querendo vender. Aqui falta tudo: luz, escola, assistência médica, e o abandono da estrada impede o escoamento da produção. Seu Antônio e seu filho José desistem da Transamazônica. Aquele sonho que eu tinha, né, de poder criar meu pai no conforto melhor, né, da própria terra, está se acabando, porque a gente não está tendo recurso. O sonho de seu Antônio começou aqui, junto com milhares de colonos que chegaram do Nordeste e do Sul para o maior projeto de colonização do país, que teve início em 1972. Seu Valdivino, todos os domingos, anda com a sua família mais de 20 quilômetros para rezar. Eles moram nos travessões, como são chamados os lotes que ficam mais distantes da Transamazônica. No inverno, tem muita travessão aí que nem vai nem carroça de boi. Quando adoece uma criança no fundo da travessão, então põe aquela criança numa rede, ou que seja um velho, chega muitas vezes aqui na faixa, já tem passado de hora de tratamento, às vezes nem consegue chegar na cidade, já faleceu. Calhau, assim é conhecido o carro de Antônio Matos, a única ambulância do travessão. Antônio também é conhecido como o anjo da guarda dos velhinhos. Para eles, este carro é um verdadeiro milagre. A estrada está se tornando cada vez mais estreita. Há mais de 2 horas que estamos percorrendo uma Transamazônica sem nenhuma condição de tráfego. Até parece que a floresta está recuperando todo o espaço perdido para a rodovia. E chega momentos como este agora que, sinceramente, não há condições de continuar. Mas ainda faltam 180 quilômetros para chegar a Jacareacanga. A rodovia de 2 bilhões de dólares não vai mais a lugar nenhum. Está interditada pela floresta. É um sentimento de meia frustração. Ela vem meia porque ela é frustrante na medida em que aquilo que deu tão bom resultado não foi mantido. Por que ele deu tão bom resultado? Que além de abrir as vias de penetração, além de levar uma grande parte da população, coitada, que não tinha o que comer, e passou a ter a sua própria terra e condição de vender e dizer, botar no bolso, como eu disse, o Banco do Brasil está aqui no meu bolso. E mais tarde, por falta de manutenção dessa estrada, essa mesma gente está sofrendo. Então está lá, 1 milhão de pessoas, produzindo ainda, e transportando com grande dificuldade. Então isso não destrói a ideia. Destrói, se tiver de destruir, é a falta que cabe a quem couber de não ter feito a manutenção da estrada, que era o grande objetivo da integração regional dentro da integração nacional. Essa é a Transamazônica. Essa é a história de uma odisseia que começou e não terminou. Toda a Transamazônica é cheia de vicinais, né? Cada 5 quilômetros tem uma entrada. Feito a espinha do peixe, né? Ali é a pessoa que mora com 60 quilômetros aí pra dentro, 40, né? E o pessoal estão sofrendo, que adoece, vem em rede, vem morrendo por aí, atravessando por água, porque não tem ponto, não tem nada. As estradas vicinais são trilhas por onde passa o Brasil dos esquecidos. Famílias inteiras desesperadas viajam a pé dezenas de quilômetros até a rodovia Transamazônica e vendem tudo a qualquer preço.
Abandonados na selva, eles sofrem como os pioneiros. Eu vim de longe, passei o dia viajando aí. O dia inteiro nesse jumentinho? É, só que viemos trazendo carga de cacau, uns 40 quilômetros. E não tem estrada não. É só o trieirinho aí, ó. Antes do encontro em Camp David, os dois afirmaram não precisar de mais provas de que o Iraque produz armas de destruição em massa. Tony Blair disse que não há mais dúvidas de que Saddam Hussein tem não só armas de destruição em massa, mas também nucleares. Ele afirmou que a comunidade internacional deve participar da ofensiva militar ao Iraque com o apoio da ONU. O presidente George W. Bush disse que Saddam Hussein é instável e perigoso e que desrespeita as resoluções da ONU. Bush disse que Saddam Hussein é uma ameaça a todos e o mundo deve se livrar dessa ameaça. Os dois líderes defenderam a derrubada de Saddam do poder. Agora são 8h05, horário de Brasília. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou na próxima edição do Em Cima da Hora. Você fica agora com o programa Start. Até já.